Agora que você já conhece a propriedade da linearidade, está na hora de conhecer os fatores de escala. Antes de tudo, relembra, essa é a fórmula da transformada de Laplace. Não tem erro, é sempre ela. Mas para facilitar ela, a gente tem algumas transformadas básicas, que são a transformada do U de t, a do E na menos AT, a do seno e a do cosseno, que a gente calculou. E é bom lembrar. Para a aula de hoje, você deve imaginar uma f de t conhecida. O que é uma f de t conhecida? É uma função de transferência, ou é uma função que você conhece sua transformada. Então, se você tem uma f de t, é uma função conhecida, é aquela que você sabe sua transformada de Laplace, que vai ser o f de s. Então, o que acontece se você conhece a função do tempo, mas agora tem um a multiplicando esse tempo para mudar um pouco sua transformada? Você vai precisar calcular a integral de uma forma totalmente diferente? Claro que não. A gente vai estudar agora os fatores de escala justamente para facilitar a tua vida. Para quando tu vê uma situação dessa, tu conseguir aplicar direto a fórmula final e chegar num resultado muito mais rápido. Então, para chegar nessa fórmula, a gente vai ter que aplicar a fórmula da transformada de Laplace. Então, a gente pode afirmar que a transformada de Laplace de uma f de AT pode ser escrita como a integral do zero ao infinito de quem? Do f AT vezes o E na menos S t dt. Aqui a gente teria a função degrau, mas eu não coloquei aqui já para facilitar. Então a gente pode considerar esse zero como zero mesmo, não zero menos. Então, a transformada dessa f de AT tem um problema. Que problema? Integrar essa função, porque não é só t, é um AT. Então, para isso, a gente vai usar o método da substituição. Ou seja, a gente vai simplesmente trocar aquele AT por um x. Então, dx seria a dt. E além disso, o t seria o x sobre o a. Vamos substituir essas informações aqui na nossa integral e ver o que acontece. Então, a transformada da f de AT pode ser reescrita como a integral do zero ao infinito, porque veja, quando o tempo é zero, a vezes zero continua sendo zero, e quando o tempo é infinito, a vezes infinito continua sendo infinito. Então a gente pode substituir por uma f de x multiplicada pelo e na menos s vezes x sobre a. E o dt, ele pode ser reescrito como dx sobre a. Aqui é básico. 1 sobre a é constante, sai da integral. Então a transformada do f da função AT pode ser reescrito como 1 sobre a vezes a integral do zero ao infinito do f de x vezes o e na menos s sobre a vezes x dx. E o que é que esse formato diz pra gente? Diz que a transformada da f de a vezes t claramente pode ser reescrita como a f do s sobre a. Olha aqui, olha o formato. A gente tinha, quando era só o s aqui,
isso virava uma f de s. Só que agora o t virou x e é tudo em dx. Então o nosso termo transformado é s sobre a. Isso não muda praticamente nada. Por exemplo, vamos calcular aqui a transformada de Laplace do seno de ômega vezes 2t. O que é que acontece? A gente sabe que a transformada do seno de ômega t, ela é w sobre s ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Só que agora a gente não tem só o t, a gente tem um a igual a 2 multiplicando o t. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a transformada do seno de 2 ômega t vai ser simplesmente o seguinte. Olha na fórmula. 1 sobre a, f de s sobre a. Então a gente já joga o 1 sobre a aqui na frente. A f de s é isso aqui. Só que agora a gente quer uma f de s sobre a. Então, onde tiver s, a gente vai substituir por s sobre a. Então isso aqui vai ficar w dividido por s sobre a ao quadrado mais o ômega ao quadrado. E a partir de agora é só continha. Primeiro de tudo, a gente sabe que o a é igual a 2. Então já vamos substituir. Vamos chamar isso aqui do F2 de S, para ficar mais tranquilo. Então vai ser 1 meio de quem? De ômega dividido por S ao quadrado sobre 4 mais o ômega ao quadrado. Beleza. Aqui embaixo tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer que uma base vai ser o 4. Então a gente teria o S ao quadrado mais o 4 ômega ao quadrado. Isso aqui é multiplicar por esse e somar tudo e jogar na mesma base. Se você dividir aqui, você volta para isso. Então tá tudo certo. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que isso aqui vai virar uma divisão de frações. S ao quadrado mais 4 ômega ao quadrado dividido por 4. E uma divisão de fração eu consigo resolver muito fácil. Por quê? Porque existe uma propriedade que diz que quando eu tenho divisão de frações eu tenho que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, 4 sobre S ao quadrado mais 4 ômega ao quadrado. Bem tranquilo. Por quê? Porque eu tenho 2, eu tenho 4, vai restar 2. Portanto, o nosso F2 de S vai ser simplesmente 2 ômega dividido por S ao quadrado mais 4 ômega ao quadrado. E isso vai ser a transformada de Laplace da função seno de 2 ômega t. Essa aqui você não precisa decorar, foi só usada para chegar na transformada. Tipo, se tu não sabe sobre a fórmula dos fatores de escala, tu ia ter que recalcular uma integral aqui, ia ter que fazer uma conta gigantesca, podendo simplesmente substituir pela fórmula que a gente tem aqui, ó, pela fórmula que a gente chegou. Então, a transformada de Laplace de uma função AT, ou seja, um fator de escala, pode ser calculada como 1 sobre A vezes uma f, de onde tiver S, tu substituir por S sobre A.
E isso vai facilitar muito a tua vida.